Regressão no TEA. Como lidar? O que fazer e para quem eu posso pedir ajuda? Olá, visionária! Seja muito bem-vinda no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira, uma mãe atípica que vem falar aqui com vocês sobre esse assunto que arde no meu coração. Hoje nós vamos falar sobre regressão no TEA. E esse é um assunto que eu já vivi e é um assunto que dói na gente. A regressão no TEA é fato, existe. Eu até hoje não ouvi ninguém que vive o TEA que não tenha passado por isso. Existem regressões que são severas, existem regressões que são de voltar da estaca zero, como existem regressões que são pequenos fatos. E aí a gente trouxe aqui, né? Como lidar, o que fazer e para quem eu posso pedir ajuda. Pessoal, para quem eu posso pedir ajuda, eu já te respondo. Para os profissionais que estão acompanhando o seu filho. Mas, Francine, eu não tenho nenhum profissional. Se você não tem nenhum profissional, que eu entendo que hoje a saúde no Brasil, ainda mais relacionada ao TEA, está muito difícil de ter. Planos de saúde estão tirando, não aceitam, terapias não tem, o SUS é muito defasado com isso. Tem estados, municípios no Brasil que são mais avançados e outros não. Então, você depender de fato da saúde pública, de um plano de saúde, é muito complicado. Mas se você hoje não tem um profissional, como que eu posso te explicar? Você pode tentar consultar hoje, o Google tem muitas plataformas, tem muitas pessoas aí que ajudam mesmo, muitos médicos, muitos profissionais que ajudam bastante a falar sobre isso. Então busque o entendimento, busque conhecer e busque entender como trabalhar isso. Então, se você não tem um profissional, busque estudar para você ter ajuda para passar com isso. Como lidar? Como lidar é muito complexo, porque você se imagina na situação. Se você nunca passou por isso ou se você não tem uma criança típica. Mas vou te dar trazer para você a experiência do que eu vivi, tá? Meu filho, o Átila, graças a Deus, gente, eu nunca passei regressão com a Mariana. Até agora, eu nunca passei. O Átila, pequenininho, nasceu, fez toda a fase dele de amamentação, introdução alimentar, tudo no seu tempo regular. Tudo. Ele foi lá, começou a falar, começou a balbuciar. Ele fez tudo no seu tempo regular, tudo dentro do esperado. Ele começou a introdução alimentar dele muito novinho, com 4 meses, porque eu tinha que voltar para o banco, que o banco dá uma licença de 6 meses, então com 4 meses já começamos a introdução e dele funcionou tudo bem, ele aceitava todo esse tipo de alimento, começou a engatinhar no tempo certo, a andar no andador, que é aqueles andadores, não andadores antigos, mas aqueles de empurrar, então tudo dele foi dentro do esperado. Eu já desconfiava por coisas pontuais, de chamar e ele não ouvia, mas não respondia, de não reclamar de diversas coisas, mas quando se fala em desenvolvimento da criança, ele se desenvolveu no seu tempo normal, né? E aí, o que acontece? Quando ele completou 1 ano, tá? Com 11 meses, o Júnior já falava água perfeitamente. Com 1 ano, ele falava mamã, vovó, pedir água, dá, essas coisinhas, né? Claro que ele não falava muito, mas eu já percebia que ele não falava uma frase ou não falava mais palavras, mas ele falava. Então, ok, está dentro do esperado. Mas quando ele fez 1 ano, com 1 ano e 3 meses, ele foi para a creche, ele parou de falar. E aí foi a primeira regressão que eu tive no Júnior. Como lidar, Francine? Gente, o que eu posso te explicar hoje, depois que eu passei, tenha paciência. Porque toda regressão, ela precisa de paciência e estímulo contínuo para que seu filho volte ao que ele já estava vindo.
Então, nessa primeira regressão que ele teve, eu não tinha o conhecimento ainda. Ele não passava por nenhum profissional, não tinha diagnóstico, ele tinha 1 ano e 3 meses. E aí, quando ele parou de falar, que aí foi a regressão, ele não teve regressão em relação ao alimento, ele teve regressão em relação à fala e ao comportamento, que ele passou a ser uma criança triste, ele passou a ser uma criança silenciosa, ele passou a ser assim, a gente tinha que estimular muito e veio o desespero por ele parar de falar. Parar de falar. Uma criança que falava mamãe e não falava mais, falava água, não falava mais. Foi quando eu comecei a minha trajetória com autismo. Aí, procurar fono, ele começou fono antes mesmo de ter laudo. Continuamos todo esse processo. E o Júnior, com 1 ano e meio, não falava, mas começou já com tratamento com a fono, isso. Quando o Júnior tinha seus 3 anos, ele ia fazer 3 anos, não, já tinha 3 anos. Ele já vinha numa frequência de estímulos altos, já estava diagnosticado, já fazia tratamento com fono e psicóloga. Então, assim, ele já estava num boom de evolução grande. Tanto é que eu fui a outros neurologista bem conceituado, inclusive falou que ele não tinha. Ele já tinha diagnóstico, mas que ela não via, o TEA, via que ele era metódico, isso e aquilo. E para você ver, assim, o nível de estímulo que ele tinha. Foi nesse período que eu já falei para vocês que eu era louca dos jogos. Ele fazia terapia com as profissionais e todos os dias ele fazia 1 hora de terapia comigo. Então ele vinha numa pegada assim, gente, estava maravilhoso, encantador. O Júnior já falava monossílaba, mas ele falava, ele já correspondia, ele já fazia a identificação dos cards, ele já fazia tudo. Ele estava indo numa frequência maravilhosa. E aí me veio a segunda regressão. Só que essa regressão eu já tinha consciência, eu já sabia, eu já fui bem orientada. Porque quando veio a regressão, ele não jogava mais, ele não queria, ele não aceitava mais terapia, ele parou de fazer tudo, as pequenas palavrinhas, as pequenas monossílabas dele, ele parou de novo. E assim, parecia que eu tinha voltado à estaca zero, com meu filho com 1 ano novamente. E veio o segundo desespero. Só que, como eu falei, nessa época eu já estava sendo orientada. E aí as profissionais falaram, Francine, calma, isso é uma regressão. Eu parei, eu respirei, tentei me controlar, chorei, porque você vê o seu filho indo e ele para e ele volta uma estaca zero, você acha o quê? Eu falei, pronto, ele vai acontecer igual ele aconteceu com 1 ano, e aí eu fui entender que ele tinha tido uma regressão e agora que meu filho não vai falar mais. Esse é o sentimento. E eu fui e elas falaram, Francine, vamos continuar, persistir, a gente não pode parar e nem regredir o tratamento. É continuar do ponto que nós estávamos para frente. Nesse momento, vocês, assim, de coração, eu não levei fé, eu não acreditei. Mesmo tendo toda a fé que eu tenho em Deus, mesmo acreditando, mas eu não levei fé. Eu falei, essas profissionais aí não sabem de nada. Ele regrediu e a gente tem que voltar de tudo para ter um resultado. E elas bateram comigo, não, só confia. E eu confiei. O que eu podia fazer naquele momento era confiar. E é o que eu trago para vocês. Confie. A minha dica para você, se você está passando por um momento de regressão, se você passou, não pare, continue. O estímulo tem que ser constante. Você ainda intensificar mais o estímulo, mas não volte, não caia nesse erro de você regredir, porque o seu filho, ele já passou por esses estímulos. A regressão ele teve, mas você tem que continuar. E foi isso que foi feito. E graças a Deus, e graças também aos profissionais, eu não posso tirar essa glória deles, nós continuamos. Nós persistimos, nós fomos, não era fácil, ele não queria, ele jogava, ele não aceitava mais os profissionais, eu tinha que ficar com eles, eu tinha que fazer. Então, assim, tudo do início de adaptação, mas com desenvolvimento e com o estímulo que ele já vinha fazendo. E, gente, voltou. E quando volta, assim, ele voltou como se nada tivesse acontecido, nada. Então, assim, eu já tive vários momentos de regressão, do Júnior, dos pequenos. Esses foram os mais severos, mas eu já tive regressõezinhas pequenas com ele. Então, a gente não pode parar. Os estímulos não podem parar. O que fazer? A resposta que eu te dou, não pare, não desanime.
porque você vai conseguir. Se eu, a Francine de hoje, pudesse falar para aquela Francine de quando passou por isso, isso eu falaria. Não desista, não pare, não se deixe abalar. Permaneça firme, constante, estimule cada vez mais e mais, que ele vai voltar. E volta, pessoal, e volta. Pode não voltar da maneira que você espera, mas ele vai vir. Então, não se desespere, mesmo que seja desesperador. Eu já ouvi regressões de voltar a nem aprender a mastigar. Eu já ouvi regressões de voltar a tudo. Crianças, de repente, ter que voltar a usar fralda. Regressão de se gosta de chupeta, de mamadeira. Eu já ouvi regressões nesse nível. E você acha que essas mães desistiram? Não. Tem que continuar, persistir. Então, o que fazer? O meu conselho de uma mãe que já passou por isso: permaneça firme no processo. Não dê um passo atrás. Pelo contrário, continue, intensifique para você evoluir. Mesmo você achando que seu filho não está entendendo ou que não está absorvendo, você vai ver que vai dar resultado. Eu já tive outras experiências, já contei aqui para vocês, do Júnior, a minha irmã, de ensinar para ele, olha, G de galinha, e ele falava uma coisa totalmente diferente, e ela martelando, mostrando, a gente fazendo ali, ó. E ele parecia que não estava nem ouvindo, parecia que entrava pelo ouvido e saía pelo outro, ele chegava a olhar, sabe, disperso, ele nem ouvindo. E depois de 2 semanas, eu acho que mais ou menos, ele aponta e fala, G, gainha, que ele ainda não falava, já tinha lá perto dos seus 4 anos, mas não falava. Então, para vocês entenderem como o estímulo e a persistência, ela faz a diferença. Você imagina se eu falasse para ele, G de galinha, e ele olhasse para o lado, esse menino não está prestando atenção, não vou nem ensinar. Não, a gente persistiu. Persista, invista no seu filho. Invista, quando eu falo, não é dinheiro, não, é tempo. É dedicação, que os profissionais, eles fazem toda a diferença, mas você, pai, você, mãe, é que vai fazer mais diferença ainda pelo seu filho. Então, a regressão, você pode passar, como também não pode passar. Eu tenho 2 experiências em casa. A grande maioria que eu escuto passa pela regressão. Eu tenho 2. A Mariana, eu não passei por regressão até hoje, e mais o Júnior eu já tive vários picos de regressão. Mas acalma o seu coração, não desista, procure sim profissionais. Se você não tem como procurar profissionais, procure um conhecimento. Hoje o Google tá aí, o YouTube tá aí para ajudar a gente. Tenta ver fontes que são reconhecidas, busque ao certo, não deixe de fazer. Não pare, avance, estimule. Mesmo que você entre no desespero, mas não pare, porque vai vir a resposta, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais esse relato aqui. Foi mais um relato, uma dica para vocês. O Visão de Mulher é isso. É trazer histórias que eu vivo, experiências que eu vivo e o que eu não vivo, o que eu posso compartilhar. A gente vai trazer pessoas, a gente vai estudar e vai trazer essa vivência. O Visão de Mulher está aqui para te ajudar, trazer mais clareza em relação ao autismo, trazer o autismo de modo leve, a nossa visão, por mais que seja, como muitos falam, é pesado, sim, mas a sua visão tem que ser leve, o seu olhar tem que ser leve, para que você passe, você conviva com o autismo da melhor maneira. Então esse é o intuito do Visão de Mulher. Então vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder, porque a gente tem que fazer a diferença nesse mundo, atingir cada vez mais famílias atípicas e conscientizar o próximo em relação ao olhar para o autismo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até o próximo episódio.